Obrigado por quem o Senhor é. Louvamos o Senhor na beleza da tua santidade. Reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos capazes de realizarmos nada. A nossa própria vida está em Ti. Só temos vida por causa do Senhor. Obrigado por causa do sacrifício de Cristo, é que hoje nós estamos de pé. Adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor é e o Senhor representa. Adoramos a santidade do Senhor. Adoramos o Senhor na sua glória. Adoramos o Senhor na sua posição de majestade. Adoramos o Senhor como soberano de todo o universo, o Criador de todas as coisas. Toda a honra pertence a Ti. Todo o nosso louvor ao Senhor. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que é nós sermos Sua justiça. Podemos estar diante do Senhor sem medo, sem culpa, sem condenação. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, hoje nos achegamos diante do trono da graça. Obrigado, Pai, pela unção do Senhor disponível nessa noite. A graça do Senhor nos assistindo. Em nome de Jesus te louvamos, Pai. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Amém. Aleluia. Obrigado, gente. Aleluia. Só. Nessa noite, queria trazer uma mensagem para você que possa te encorajar a fazer algo. Sabe, nós estamos trabalhando a temática desse mês sobre cura divina. Diga-se comigo, cura é a vontade de Deus. Amém, aleluia. Agora, irmãos, pastor Marco Túlio, na quinta-feira passada, ele esteve ministrando. Ele trouxe uma palavra poderosa sobre o entendimento de nós termos a compreensão de que nós somos curados, que nós somos sarados, sobre entendermos essa posição que nós ocupamos. Se você estava aqui na quinta-feira passada, com certeza você foi abençoado, enriquecido com isso. Se você não teve a oportunidade, seria bom que você pudesse ouvir essa mensagem no nosso canal no YouTube. Assiste para que você seja edificado e tome posse dessa verdade sobre sua vida. Amém? Mas eu queria trazer uma mensagem hoje dentro da mesma linha de raciocínio, só que com um outro objetivo. Se nós temos o entendimento de que nós somos curados, precisamos também compreender para que nós fomos curados. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que essa cura que foi conquistada para nós, esse direito que nos foi dado como herança, ele não foi dado apenas para nós como um benefício de uso e fruto. Mas Jesus Cristo deixou uma missão para a gente fazer algo com isso. A importância, irmãos, de levarmos essa mensagem de cura, de saúde, de salvação, de libertação da enfermidade para as pessoas. Afinal de contas, essa faz parte
do ministério de Jesus aqui na terra, a Bíblia narra muito bem quando Jesus voltando do deserto, a Bíblia fala de que ele entrou ali no templo, e ele foi dado a ele o livro do profeta Isaías, e ele começou a ler o livro do profeta Isaías. Ele abriu num momento onde Isaías profetizava sobre quem ele era. E quando ele começa a decorrer a leitura daquele livro, Jesus naquele exato momento, ele diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Aí ele começa a narrar para que ele foi ungido. E um dos motivos pelo qual ele narra, ele diz assim: me foi ungido para restaurar a vista aos cegos, me foi ungido para levantar aqueles que estão enfermos, e me foi ungido para curar aqueles que estão necessitados. Cristo narra, irmão, se você lê aquela passagem, Cristo narra 6 motivos pelo qual ele foi ungido. Dos 6, 3 se referem à manifestação de cura e transformação de alguém que está passando por uma dificuldade e uma enfermidade ou uma limitação física, porque ele coloca, irmãos, um coxo se levantar, ele coloca um cego a passar a ver. Ou seja, irmãos, ele diz: eu fui ungido para isso. Agora, se nós lembrarmos bem, a gente vai ler essa passagem já já. Cristo deixou a nós como igreja, o seu corpo, a missão de darmos continuidade ao que ele fazia. Porque ele diz assim, ó: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e obras maiores ainda vocês farão. Qual eram as obras que Cristo fazia? A gente precisa ter a consciência, irmãos, que nós estamos aqui nessa terra único e exclusivo para cumprir uma missão, uma ordem que ele deixou para nós. Porque, irmãos, se fosse o objetivo nosso de apenas sermos salvos, se aceitar Jesus fosse o único objetivo de sermos cristãos, de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, fosse para que a gente fosse ser salvo, na hora que a gente aceita Jesus, era mais fácil bater biela e ir para o céu, morrer. Você concorda comigo? Afinal de contas, aceitou Jesus para ser salvo e ir para o céu, morre e vai para o céu. Mas Jesus Cristo mesmo, já no final ali da sua trajetória ministerial, onde ele começa, no início da sua trajetória, ele começa a fazer coisas, e começa a mostrar pela prática do exemplo, como que as coisas funcionavam, ensinava aos discípulos como que as coisas deveriam ser feitas. Se você passar a observar bem nos evangelhos, já na metade da sua trajetória ministerial, ele começa a dar missões específicas para os discípulos. Olha, vai de 2 em 2, passa pelas cidades onde vocês passarem, vão levando essa mensagem. Uns voltavam com relatórios, em alguns momentos nós vemos eles voltando com relatórios extremamente positivos, onde eles chegam para Jesus assim, maravilhados com aquilo que estava acontecendo, diz: olha, até os demônios têm se submetido. Jesus disse para ele: olha, vocês devem se alegrar não com essas coisas, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E você vai ver que em outros momentos eles não eram tão efetivos, ou as coisas não aconteciam tão bem como planejado tinha sido feito, onde eles voltavam e diziam: olha, teve um demônio específico lá, teve uma pessoa endemoniada lá, rapaz, não saiu por nada. Aí Jesus vai ensinar para eles como que era o processo que deveria ser feito para que aquilo acontecesse. E logo já na trajetória, nos tempos finais do seu ministério aqui na terra, Cristo começa a dizer para eles: ó, vai ser necessário que vocês vá. Vocês vão precisar fazer, porque eu não vou estar mais aqui não. Aproveita enquanto eu estou aqui para tirar toda a dúvida que vocês têm no que se diz respeito à prática aqui, porque vai chegar uma hora que vocês vão ficar sozinhos. É certo que eu vou enviar um outro, o Consolador vai conduzir vocês a toda a verdade, a todo entendimento, mas eu mesmo não vou estar aqui fisicamente, mas eu vou estar através de vocês. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 17 do capítulo 16 de Marcos. Jesus diz assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber,
não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, presta bem atenção, que quando Jesus está usando essa expressão, quando ele fala nesse texto, ele não dá a opção de não acontecer. Ele só coloca um requisito para que aquilo aconteça. Qual é o requisito? Ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele coloca um requisito: você precisa crer. Aí ele diz: não é crer na sua capacidade, não é crer na sua habilidade, não é crer no que você pode fazer, mas é crer em meu nome. Aí ele diz: em meu nome vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, e no último momento eles assim, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você vê que ele faz uma afirmação, não é uma opção, ele não coloca dúvida, pode ser que sim ou pode ser que não. Agora quer ver uma coisa interessante que me chama a atenção, e é baseado nisso que eu coloquei o título dessa mensagem, que a gente precisa ter coragem para fazer. Porque nesse exato momento aqui, você vê que ele não coloca a dependência da fé em quem está vindo receber a oração. Ele coloca que precisa crer quem? Quem vai impor as mãos, nem quem está vindo receber. Muitos pregadores são tendenciosos a dizer que quando orou pela pessoa e ela não recebeu a cura dela é porque ela não creu. Mas Jesus está dizendo aqui que quem precisa crer é quem está impondo as mãos, não quem está vindo receber. Agora, a gente às vezes tem a capacidade de dizer que a pessoa não estava com fé. Agora, deixa eu te fazer só uma pergunta bem simples. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Fazer igual o meu pastor. Quero perguntar algo para você. Se eu faço um convite, ou faço um apelo, seja o nome que você queira dar, estou aqui num culto como esse e pergunto aqui assim, tem alguém aqui que está enfermo e deseja oração para cura? Aí vamos supor que uma determinada pessoa lá levanta a mão. Aí eu digo: minha irmã, vem aqui. A pessoa vir aqui já não é um passo de fé, não? Porque se ela levantou a mão, ela já está se posicionando como alguém que espera que recebendo aquela oração, ela vai ser curada. Porque se ela dissesse assim: não, eu não acredito que se eu receber a oração, vou ser curado, para que ela vai levantar a mão? Eu já pergunto: tem alguém que está aqui enfermo e deseja a oração para cura? Se a pessoa não crê que pode orar, que alguém pode orar e ela ser curada, ela nem levanta a mão, irmãos. Só o passo dela já levantar a mão, já está mostrando que ela está crendo naquilo. Aí ela não recebe, aí quem orou diz assim: é porque ela não creu. É mais fácil jogar na conta dos outros do que jogar na nossa própria. Porque na verdade Jesus disse que quem deveria crer éramos nós. Agora, irmãos, muitas das vezes as pessoas, o crente é tendencioso a não ter a coragem de orar pela pessoa, porque ela pergunta, ela se pensa: e se não acontecer? Meu irmão, se você pensa se não acontecer, é melhor nem fazer. Porque na verdade quem vai ser envergonhado não é você, quem vai ser envergonhado é o evangelho, porque você está dizendo que vai curar. Precisamos, irmãos, termos coragem para fazermos aquilo que Cristo nos deixou como missão. A gente precisa, irmãos, estar num lugar e se alguém estiver doente do nosso lado, antes da gente, se chega alguém do nosso lado e diz que está com uma dor de cabeça, antes da gente oferecer um Doflex, a gente pergunta se ela quer que a gente ore. Mais fácil às vezes oferecer um Doflex, porque você tira de você a responsabilidade, coloca na conta de quem criou aquele remédio. A gente precisa, irmãos, fazermos o que Cristo colocou. Sabe que os sinais atraem as pessoas. Você sabia que o ímpio não é atraído pela pregação da palavra, e sim pelos sinais? As pessoas ficam maravilhadas. Rapaz, olha só o que aconteceu. Irmãos, foi o sinal das pessoas falarem em outras línguas que atraiu aquela multidão no dia de Pentecostes a ficar atento ao que Pedro estava falando. Pedro não simplesmente chegou lá, existia um sinal em operação, inclusive desses que Cristo está narrando aqui, e aí as pessoas passaram a ouvir o que Pedro fala. Pedro pega o gancho do sinal
para falar do que é que está acontecendo. Quer dizer, rapaz, esse povo aqui ninguém está embriagado, não. O que aconteceu aqui é o que o profeta Joel se refere, de que nos últimos dias iria acontecer quando o Espírito viesse sobre toda a carne. E aí ele leva a mensagem do reino, leva o evangelho da salvação, e simplesmente 3.000 pessoas se convertem, e a primeira igreja narrada nas escrituras começa no primeiro dia dela com 3.000 pessoas. Por quê? Porque um sinal estava em operação. Sabe, irmãos, as pessoas vão ser atraídas pelos sinais. Nós temos um objetivo, irmãos. Nós temos uma missão aqui nessa cidade. Nós temos, irmãos, um objetivo. Nós temos um entendimento que nós vamos, irmãos, alcançar toda a Juiz de Fora e a Zona da Mata com essa palavra da fé e do amor. Mas se a gente fala a palavra da fé, a fé ela tem um espírito de ousadia. Ela impõe as mãos, ela fala e as pessoas são curadas. Não é uma opção. Eu gosto quando o pastor Mark Hanks, ele diz, olha, o espírito da fé, ele não fala mansamente. O espírito da fé dá uma voz de comando. Não é uma opção, é uma ordem, tem que acontecer. Irmãos, você não está dando uma ordem baseada no que você quer, você está falando a palavra. Quando Deus disse haja luz, Ele não falou de boca fora, foi uma voz de comando dizendo haja. Quando Ele disse haja separação entre a porção de terra seca e as águas se separaram e a terra apareceu, foi uma ordem que Ele deu. Quando Jesus Cristo, em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, ele diz, se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, essa expressão, ergue-te, é uma ordem, é um comando que você está dando. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quando lá no início, Deus disse que as águas deveriam se separar e das águas surgiram a porção seca, toda a terra seca surgiu, as cadeias de montanha surgiram, a montanha saiu de dentro d'água. Jesus está dizendo, olha, a montanha já ouviu esse comando uma vez. As terras já ouviram esse comando, um dia elas tiveram que sair da água, está dizendo, se você mandar ela voltar para lá, ela vai dizer, eu sei que voz é essa que está mandando eu me mover. Sabe, irmãos, a palavra de Deus na boca dele e na sua boca não tem distinção, ela continua sendo a palavra. Ela não volta vazia. Quando a palavra está dizendo assim, olha, toda palavra, toda semente que for lançada, toda palavra que for liberada não volta vazia, mas ela produz o fruto a qual ela foi destinada, ela está dizendo assim, não é uma opção, ela vai ter que se cumprir. Quando você olha para uma enfermidade, você diz para aquela enfermidade, cesse a sua operação, bata em retirada, todo o efeito dessa doença cessando agora, em nome de Jesus, você não está dando opção para ela ficar ali. Você é dono da sua casa, você mora na sua residência, imagina você na sua casa lá, alguém que está lá, que não foi convidado, você não conhece aquela pessoa está ali, vamos usar essa expressão, como uma intrusa. Você não pede a ela, por favor, que ela saia da sua casa. De quem é a casa? A casa é sua. Você tem liberdade, você tem autoridade, você tem autonomia para falar com que aquela pessoa se retire dali. E ela não pode permanecer, porque aquele território é seu. Quando você olha para uma pessoa, principalmente, irmão, se ela for um crente e está enfermo, sobre a vida dela, a palavra diz que não vale nenhum tipo de encantamento, que sobre a vida dela repousa as bênçãos do Senhor. Você tem que ser ousado, e se ele for ímpio, não adianta, irmãos, aí a pessoa é ímpia, se ela precisa crer, crê em quê? Ela é ímpio, filho. O ímpio, você vira para o ímpio e diz assim, creia no nome de Jesus e você vai ser curado. Ele sabe nem que nome é esse. Porque uma coisa é você saber que existe o nome de Jesus, uma coisa é você saber que existe Deus, outra coisa é você conhecê-lo. Você pode saber qual é a capital de um país específico. Se eu perguntar para você qual é a capital da Rússia, você pode responder, é Moscou. Você conhece Moscou? Conhece, você já foi lá? Não, então você não conhece, você sabe que é. Mas conhecer, você precisa estar, você precisa se conviver com aquilo. Não adianta a gente querer tratar o mundo como igreja.
Esperar que o mundo vai receber Jesus, mandar ele procurar Deus, crer na palavra, começa a declarar, dar os versículos para ele começar a citar, porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Não, irmão, não levou. Você precisa acreditar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, isso muda o seu cenário. Mas se você está no mundo, irmão, não adianta querer, o mundo não vai, o mundo não vai desfrutar do que Deus conquistou somente para quem é igreja. Então a gente precisa ter essa consciência. Não adianta a gente esperar que o mundo creia, não adianta a gente esperar que o ímpio creia, o seu parente, o seu irmão, sua avó, sua tia, que não é cristã, ela não vai crer, irmãos, mas ela está crendo que se você orar, ela vai ser curada. Quantas pessoas de nossas famílias, irmãos, não crê, não gosta de ir para a igreja, até às vezes fala que não gosta muito de crente, mas quando o negócio aperta, quando o calo estoura, quando o sapato fica ali arrochado, ela lembra logo do crente para orar. É a oportunidade que a gente tem de quê? De crer no nome do Senhor. E no nome dele fazer isso acontecer. Irmãos, Cristo fazia isso pela terra. No livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, a Bíblia diz que Jesus ia por várias cidades, pregando o evangelho e curando a muitos. A Bíblia diz que ele ensinava, a Bíblia diz que ele pregava a palavra, que ele ensinava a palavra, mas a Bíblia diz que ele curava os enfermos. Sabe por quê? Porque a cura testifica a palavra. A manifestação do poder testifica a palavra. Porque imagina que eu chego para você aqui e digo para você, imagina que eu sou uma pessoa formada em alguma área específica, você é formado em alguma área específica, e você começa a dizer para a pessoa, se você fizer assim dá certo, se você fizer assim dá certo, se você fizer assim dá certo, aí a pessoa vira e diz assim, rapaz, me mostra aí na prática como é que funciona. Do que adianta eu chegar aqui e dizer assim, não, porque Cristo pode curar, porque Cristo pode restaurar, porque Cristo pode levantar o enfermo, porque Cristo pode restaurar a vista aos cegos, e aí o cego chega aqui, a gente ora, e aí? Eu lembro de uma vez, lendo um livro do irmão Reagan, no livro Uma Nova Unção, eu sei que ele usa esse exemplo em alguns outros livros, mas eu lembro desse exemplo no livro Uma Nova Unção. Ele conta que uma vez ele, num culto de cura, ele perguntou pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, desejariam oração para cura, que elas viessem à frente. E aí, ele conta no livro que veio muita gente à frente. E ele começou a orar e ele sentiu muito forte que existia uma unção para cura específica naquele momento sobre a vida dele. E sabe, quando você já tem experiência na palavra, você percebe exatamente quando o ambiente está propício para certas coisas, quando unções específicas estão operando, Deus trata coisas ao seu coração, e com certeza o irmão Reagan era um homem extremamente experiente já no ministério. E aí ele percebe que existia uma unção de cura nítida naquele lugar. E ele chama pessoas, muitas pessoas vieram, e ele começa a orar, e todos eles sendo curados imediatamente. E ele diz que quando ele chega na penúltima pessoa, que ele ora pelaquela pessoa, ele percebe que aquela unção que estava sobre a vida dele foi embora. E ele olha para o lado, e existia ainda uma pessoa, e essa pessoa era exatamente um cadeirante. Ele disse, agora, a unção foi embora, mas a fonte dela ainda está aqui. A fonte da unção é a palavra. A palavra, ela é a fonte de todo o poder. O Espírito opera, irmãos. O próprio Cristo disse que o Espírito Santo aqui na terra não falaria dele mesmo, não faria dele mesmo, mas testificaria tudo aquilo que Cristo falou. Ele diz, ele não vai falar de si mesmo, ele vai testificar tudo aquilo que eu falei. E Cristo é o quê? Cristo é a própria palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio, nada do que foi feito, sem ele viria a existir. Aí o irmão Reagan diz, mas a minha Bíblia ainda está aqui. Ele pega a Bíblia, abre em Isaías, leva para aquela senhora que estava na cadeira e faz ela declarar aquilo que estava escrito naquela passagem. E aí ela se depara onde diz que Cristo, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E ele pergunta para ela, isso aqui, esse verbo está escrito em que tempo?
Ela diz está no passado. Se está no passado, significa que você é o quê? Ela diz, significa que eu já sou. Ele diz, então, se você já é, se posicione como quem é. Levanta dessa cadeira e anda. E ela se levanta da cadeira e passa a andar. Por quê? Agora pensa comigo. Imagina se não tivesse coragem de dizer assim, rapaz, a unção já foi embora, eu não estou sentindo nada, não estou sentindo nenhum poder aqui em operação, o meu corpo não está todo arrepiado, eu não estou sentindo fluxo nenhum, eu não estou tomando choque, eu não estou tomando nada aqui, não estou sentindo nada. O que tinha acontecido com aquela cadeirante? Voltado para trás na cadeira de roda. E aí, quem seria envergonhado? Não chamou? A irmãzinha veio, inclusive, sozinha, rodando a própria cadeira. Não precisou ninguém crer junto com ela e trazer. Pensa comigo. Eu lembro, irmãos, quando aconteceu comigo uma vez, até aí eu já contei esse testemunho várias vezes aqui, porque para mim foi muito marcante. Eu dando aula numa cidade no Rio de Janeiro, dando a matéria manifestações do Espírito, e uma das manifestações que é narrado ali é o dom de poder e operações de milagre. E aí eu perguntei à diretora se podia, a diretora disse que podia, e eu convidei para que na aula de consagração, no último dia, os alunos pudessem trazer, se ele quisesse trazer um parente que estava doente, podia trazer, que a gente ia orar por ele. E aí vieram muitas pessoas. Eu lembro de uma senhora que veio, que há muitos anos ela tinha feito uma cirurgia no joelho, e por um erro cirúrgico, o joelho dela ficou travado, e ela não dobrava a perna, ela só andava com a perna reta, a perna dura, ela não dobrava, ela andava com a perna toda esticada. E aí, Deus tratou algumas coisas específicas, eu coloquei a mão sobre aquela senhora, e aí o Senhor falou comigo assim, deu um murro no joelho dela. Disse, "Oxi." E aí eu fui por trás dela, me ajoelhei abaixo, irmãos. Eu mandei ela ficar com o olho fechado para que ela não se assustasse e desse um chute atrás. Irmão, fechei a mão e dei atrás do joelho dela. Buf! Eu disse, agora ande, minha senhora. Ela andou, irmão. O joelho dobrou. Eu disse, não fui eu, não foi muito menos o soco. Porque pelo contrário, um soco não cura ninguém. Um soco só vai fazer um machucado. Mas foi a forma que Deus quis utilizar. Aí você pode duvidar se Jesus cuspiu no olho do cego. Só que como eu falei, a gente precisa ter coragem para fazer. E depois que eu orei por essa mulher, fui orando por outros. Por fim, irmãos, quando eu cheguei no último senhor que eu olhei, eu não precisava nem perguntar o que é que ele queria. Às vezes Jesus viu também que o outro era cego e perguntou o que é que o cego queria. Eu olhei para o cego assim, eu já imaginei. Trouxeram um cego, eu disse, agora eu tinha ficado do avesso mesmo. O cara era cego, meu amigo, e aí? E era cego valendo, era o cego do cego, daquele que o olho é todo branco. Eu disse, agora vai ter que crer até o final. Bom, eu cheguei, fiquei na frente daquele cego por um minuto ainda, orando em línguas e dizendo, Senhor, agora tudo é com o Senhor, agora é com o Senhor mais ainda. Na hora que eu coloquei a mão no rosto daquele cego, eu disse, fecha os olhos. Eu disse, irmão, não enrolei muito. Não fiquei ali, meu Deus e meu Pai. Porque Jesus disse que basta impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Eu disse, Pai, através do cumprimento do que diz na sua palavra e para a glória do seu nome, eu declaro em nome de Jesus, esse cego volte a ver, olhos cegos se abram. Irmãos, quando eu tirei a mão, o olho ainda era branco. Mas de repente a íris do olho começou a ser desenhada na minha frente. A esposa dele estava do lado, ela começou a chorar desesperadamente. Eu disse, se segura, minha irmã, em vez de chorar, pula. Irmão, quando ele virou para mim e falou assim, quando o olho se construiu por inteiro, ele olhou para mim e fez assim, eu estou lhe vendo. Eu esqueci que eu estava na aula do Rema, eu corri para o púlpito, meu celular estava no púlpito, eu peguei o celular e liguei para a Thaís no meio da aula. Liguei para a Thaís e, Thaís! Aí ela, o que foi, menino? Eu disse, o cego está vendo. Ela, eu disse, depois eu te explico. Aí eu lembrei que eu estava dentro da sala dela, todo mundo me olhando com a cara estranha assim. Professor, imagina, um professor pegou o celular, mas meu irmão, vamos ser sinceros, dá um desconto. Nunca tinha orado por um cego, o cego estava vendo. A Jesus era normal, mas para mim foi a primeira vez.
Mas sabe o que é que a gente precisa ter? Coragem. Porque eu poderia muito bem, irmãos, ter olhado para aquele cego e pensado, uma pessoa com dor de cabeça é mais fácil, uma dor de dente é mais fácil. Mas um cego, às vezes a gente pergunta, e se não acontecer? Irmãos, a gente não pode abrir a oportunidade para o mínimo de dúvida que seja. Porque não somos nós, irmãos, não existe a opção de não acontecer. Porque o que vai operar é o nome que está acima de todo nome. É no nome dele que o enfermo vai ser curado. É no nome dele que o aleijado vai andar. É no nome dele que o cego vai ver. É no nome dele que os ouvidos surdos vão se abrir. É para que ele seja glorificado, para que haja testemunho do seu nome em operação aqui na terra, irmãos. Nós não temos nada, irmãos, não adianta. Você pode ter a formação acadêmica que for, nenhuma delas cura um cego. Você pode ter a formação acadêmica que for, nenhuma delas ressuscita um morto. Você pode ser o maior médico do mundo, mas você não consegue colocar um defunto de pé. Mas existe um nome que consegue. Mas existe um nome, irmãos, que ele pode estar putrefando já, em estado de deteriorização, porque era o que Lázaro já estava. A irmã dele disse, ele já fede. Como é que ela sabia que já fedia, se a pedra tampava o túmulo? Ela já sabia pelo tempo decorrido que se passa, ela disse, Senhor, pelo tempo decorrido, ele já fede. Cristo não quer saber o cheiro que o morto está exalando, mas ele sabe o que o poder dele exala. Ele sabe o que o nome dele tem a capacidade de fazer. Irmão, nós precisamos ter essa consciência. Nós carregamos conosco um nome poderoso acima de todas as coisas, a qual a própria palavra diz que a esse nome todo joelho tem que se dobrar. Não existe, irmão, no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nada que consiga resistir a esse nome. Não tem enfermidade que resista a esse nome. Pode ser o que for, irmãos. Se um defunto se levanta, não tem enfermidade que não seja sarada. Eu lembro de um vídeo, assistindo um vídeo uma vez, há muitos anos atrás, onde o reverendo Reinhard Bonnke estava na África, na Nigéria, e aí em uma das suas cruzadas, ele orou, muitas pessoas haviam sido curadas, e 2 pessoas que estavam em estado de óbito passaram a viver. Irmão, existe um livro, Evangelismo por Fogo, do Reinhard Bonnke, não sei se você já leu esse livro, se você já teve acesso, esse livro ele não é comercializado. Mas você pode entrar no site CFAN, que é o site do Reinhard Bonnke Ministries, e você pode solicitar, eles enviam esse livro gratuitamente, esse livro não é vendido. Se você encontrar alguém vendendo, está ilegal no mercado. Mas é um livro maravilhoso, e ele narra alguns acontecimentos. Se você não conhece esse evangelista, ele já faleceu, mas eu fosse você, eu procuraria conhecer. Irmãos, foi um homem, depois dos discípulos, que mais alcançou pessoas nesse mundo. Segundo isso que tem relatos, porque nas cruzadas dele, quando as pessoas se convertiam, existia um mutirão de pessoas trabalhando que iam lá e fazia cadastro dessas pessoas que iam se convertendo. E aí, desses cadastros registrados, tem 65 milhões de pessoas só no continente africano. Uma pessoa. O seu sucessor que assumiu o ministério, Daniel Kolenda, conta que na sua primeira ministração, o Bonnke deu a oportunidade, já estava começando a promover ele, deu a oportunidade dele pregar em uma cruzada, foi anunciado que quem ia pregar naquela cruzada era Daniel Kolenda. E foi 100 mil pessoas para a cruzada. Daniel Kolenda sai frustrado, ele conta isso no seu livro. Ele saiu frustrado, e aí o pessoal vai perguntar para ele por que ele está frustrado. Ele estava acostumado a ir para as conferências e ficar sentado na tribuna de honra lá. E Bonnke, quando ia ministrar, tinha 2 milhões de pessoas, ele só tinha 100 mil. Irmão, nunca vi 100 mil pessoas reunidas num lugar só, nem no estádio de futebol. O homem ficou frustrado. Mas ele disse assim, porque eu tenho vontade de alcançar os perdidos. E aí, nessa cruzada, depois de todas essas curas, chega uma mãe nesse vídeo. Irmão, pensa no poder. Chega uma mãe e fala assim para o Bonnke, você não consegue curar o meu filho. Ele fala assim, senhora, 2 mortos ressuscitaram.
Me responda uma coisa. É mais fácil curar uma enfermidade ou ressuscitar um defunto? Porque o defunto não está doente, irmãos. Ele está morto. Não tem o que curar. Tem que dar a vida de novo. E ela diz, mas você não consegue. Aí ele vira para ela e fala assim, qual é o problema dele? Isso na discussão, no vídeo tem a tradução. Aí ela faz, ele não tem uma perna. Aí ele fala para ela assim, o traga aqui. Ele chega, irmãos, é uma criança de aproximadamente uns 14 anos de idade. E ele só tinha até metade da coxa. Ele havia sofrido um acidente onde a perna dele tinha sido dilacerada por uma máquina de triturar. Eu não lembro, ela fala lá o negócio, mas eu não lembro. Uma trituradora, ele perde metade da perna. Mais da metade da perna, né? E aí ela traz aquele jovem. E aí aquele jovem está usando uma calça comprida. E metade da calça, da perna, a calça ficava solta. E aí bom que manda com que aquela calça seja levantada. E aí não consegue mostrar, ele manda cortar a calça, manda trazer uma tesoura e corta a calça, que ele quer que o povo visse a perna crescendo. Uma vez nós estávamos aqui num culto, a Thaís estava orando comigo, eu chamei a Thaís para orar por uma mulher, a perna dela era encurtada, muita coisa, e aí na hora que a gente orou, a perna dela cresceu. Mas irmãos, cresceu uma perna que já existia. Nesse vídeo, na hora que ele coloca de forma simplória, irmãos, ele coloca a mão sobre a coxa daquele jovem e diz assim, em nome de Jesus, eu dou uma ordem a você, perna, se desenvolva por inteiro, não vai faltar nada. Irmãos, naquele vídeo, a perna simplesmente cresce todinha. Os dedos e os pés começam a surgir. Eu fiquei imaginando como que seria uma criança surgindo no ventre, só que Deus já desenvolvendo na fase adulta. E a perna do menino fica perfeita, igual a outra era. Aí ele vira para a mãe e diz assim, nunca duvide do que o poder de Deus pode fazer. Esses dias eu vi na internet, existe um ministro do nosso ministério, muitas pessoas devem conhecer ele, se chama Bruno Reiner. Ele faz parte, ele lidera o departamento de jovens e de evangelismo lá do Verbo da Vida de Petrolina. E ele é líder de uma banda de axé music gospel chamado A Rede. Ele tem um ministério evangelístico muito forte. Eles estiveram recentemente na África agora, e ele postou, tá? Se você quiser assistir, se você entrar na rede social dele, você vai ver. Está lá, ele junto com a esposa dele e um grupo de pessoas que estavam, ele vai orar por uma senhora, que ele está lá na África, não lembro qual é a cidade, e uma feiticeira que havia por vários anos, fazendo trabalho de magia negra, ela ficou aleijada da cintura para baixo, e já fazia mais de 15 anos que ela não se movia, mas ainda continuava fazendo magia negra. Quando eu vi esse vídeo dele, eu me lembrei daquele jovem que estava enfermo e Jesus expulsou o demônio daquele jovem, e na hora que Jesus expulsou o demônio, ele ficou curado. Bruno Reiner chegou naquela senhora, orou por ela e repreendeu todo espírito maligno que operava na vida dela. Afinal de contas, ela era uma feiticeira, irmãos, ela com certeza não carregava a glória de Deus dentro dela. Na hora que ele expulsa o demônio, aquela mulher se coloca de pé e passa a andar normalmente, algo que há 15 anos ela não fazia. Sabe o que foi que aquela mulher fez? Teve que aceitar Jesus. Afinal de contas, os demônios, tudinho que ela servia, não tinha conseguido colocar ela de pé. Bastou uma simples oração, a mulher ficou de pé. Sabe, irmãos, Deus não precisa de muita coisa, Ele só precisa de um que creia. Reinhard Bonk diz que se tiver um crente na terra com coragem de fazer a mesma coisa que Cristo disse que ele faria, ele tem a capacidade de destruir de forma grandiosa as obras do diabo. Sabe, irmão, se no nosso meio tiver apenas um que crê, ele pode fazer muita coisa. Agora imagina se todos nós crermos. Sabe, irmãos, se um crê, a gente consegue fazer. Porque ele não vai crer nele mesmo.
Paulo sozinho ganhou toda a Ásia. O evangelho foi levado por ele por toda a Ásia. Paulo chegou a Éfeso, Paulo chegou na Europa. Mas Paulo começou a levantar pessoas dizendo assim: rapaz, eu sozinho não vou conseguir alcançar mais lugares não, preciso de mais gente crendo comigo. Sabe, meu irmão, se só seu pastor crer, ele vai conseguir fazer, porque a visão não é dele, é de Deus. Agora, se todos nós crermos juntos, nós vamos fazer mais rápido. E eu vou falar algo para você: Deus tem pressa. E mais tem pressa ainda quem está doente. Porque quem está enfermo não quer ficar mais naquela situação por mais tempo. Ele quer ser curado logo. Quem aqui, com certeza, vocês, eu já passei por algum sintoma de enfermidade, seja qual for. Você não quer passar mais de um dia com aquilo. Quando alguém está sentindo alguma coisa e vai se deitar para dormir, ele tem uma expectativa. Ele diz assim: rapaz, eu vou dormir um pouco para descansar, porque quando eu acordar, eu acordo melhor. Quem nunca fez isso na vida? Com a dor de cabeça, às vezes a pessoa diz assim: rapaz, eu vou deitar um pouquinho, vou tirar um cochilo aqui, porque se eu cochilar um tempinho aqui, quando eu levantar, essa dor... Por quê? Porque a gente tem a expectativa que aquele problema se resolva rápido. A gente não quer que aquilo se prolongue, ninguém fica esperando assim: não, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça que eu não estou aguentando. Não, se passar umas 2 semaninhas só com isso aqui, está tudo bem. Mais do que 2 semanas já é problema. Não, ninguém quer isso não. Quem nunca aqui, irmãos, não precisa você levantar a mão aqui, mas quem nunca aqui tomou um remédio e o negócio não aconteceu no tempo que ele esperava, vai lá e toma um segundo. Rapaz, vou tomar um aqui para dar uma pancada mais forte da dose do remédio aqui para acelerar o processo, para ver se isso aqui resolve logo. Quem nunca fez isso? O enfermo tem pressa. Mas mais rápido do que a operação de um remédio na vida dele, é a operação do nome entrando naquele corpo. Porque, irmãos, em nós habita o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Só basta a gente ter coragem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tenha coragem. Não, irmão, fala com coragem. Tenha coragem, tenha coragem. Não, fala, tenha coragem. Temos que ter coragem, irmãos. Temos que fazer com vontade. Porque ou a gente tem coragem ou a gente brinca de ser igreja. Não dá, irmãos, não temos mais tempo para isso. Temos que estar operando em ação o tempo inteiro, irmãos. Não dá mais, irmãos, para as pessoas entrarem em contato conosco, se conectarem conosco. Deus colocar pessoas que estão passando por dificuldades em conexão conosco e elas se prolongarem por muito tempo aquele problema que ela está vivendo. Nós temos que resolver rápido. Porque Cristo não deixava aquele negócio se prolongar, não. Todo mundo que chegava diante dele estava passando por algum problema, resolvia era na hora. Aí você pode parar e falar assim: mas e aqueles 10 leprosos que ele mandou ir e no caminho foram curados? Irmão, não estava nem tão distante que um conseguiu voltar. Então vou voltar. Tinha um cego, irmãos, que há anos se colocava em posição de querer ser curado. Porque, irmãos, todo mundo que você vai ver na Bíblia que ia até Jesus para ser curado, ele pensava assim: rapaz, é a minha última chance, já tentei de tudo. A mulher do fluxo de sangue era a última chance dela. Agora, irmãos, para me conduzir para o final, eu quero tratar um ponto com você. Ande com quem acredita junto com você em algo. Porque aquele aleijado, irmãos, que foi até a casa de Jesus, ele andava com 4 amigos que criam mais do que ele. Porque você tem que andar com quem crê mais do que você. Para baixo não dá não, o cara tem que crer igual ou para cima. Porque se aqueles amigos não crescem junto com aquele aleijado, irmãos, o aleijado não ia ser curado não. Tinha morrido aleijado. Ou ia ficar ali à margem da sociedade esperando que um dia Jesus passasse por ele ali, ele pudesse falar: eu estou aqui, me levanta. Mas aí eles chegaram e encontraram uma dificuldade enorme. Ninguém conseguia adentrar a casa, a multidão cercava a casa, era tão grande. Eu disse: rapaz, vamos subir no telhado. Já pensou subir um aleijado com a maca?
para subir um aleijado com uma maca para o telhado de uma casa, irmãos? No dia de hoje você pode pedir um guincho, pode fazer alguma coisa, tem tecnologia, tem negócio, naquele tempo tinha não. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, não, eles puxaram na corda. Eu digo, e ele arrumou essa corda aonde? Vai ter que parar. E aí a Bíblia diz que Jesus viu a fé, não do aleijado, viu a fé dos amigos. E Jesus vendo a fé deles, o aleijado foi curado. Sabe por que muitas vezes as curas também não acontecem? Porque no ambiente tem pessoas que estão impedindo que o poder esteja em operação por causa da incredulidade delas, que é uma prova bíblica disso. Quando Jesus chega diante da casa de Jairo, ele manda que saísse daquele quarto ali, onde a menina estava ali em estado de óbito já. Ele diz, olha, bota para fora todo mundo. Você tem que ter coragem para botar o povo para fora, não tem que ter não? Imagina você chegar na casa de uma pessoa, os familiares, tudo de um lado. Ai, meu Deus, ela morreu. Sai todo mundo. Você é macho, para fazer um negócio desse. Todo mundo vai virar para o corajoso e vai dizer, você é um maluco, sem educação. Com certeza você acha que não chamaram Jesus de sem educação. Chegou na casa dos outros, um lugar que ele nunca tinha ido, o povo não sabia quem era ele, mandou o povo sair da casa, o povo que era da casa. Mas eu prefiro ser considerado. Todo mundo vai me chamar de mal educado se eu fizer um negócio desse. Mas se eu sair do quarto com a menina em pé, ninguém vai dizer que eu sou mais mal educado. Todo mundo esquece da falta de educação e vai todo mundo glorificar aquela menina de pé. Ou você acha que depois... Irmão, para e pensa. A menina estava morta, saiu do quarto, estava todo mundo chorando, a menina aparece em pé fora do quarto, para ficar dizendo, olha lá, o mal educado. A gente precisa aprender, irmãos. Vai orar, chama quem crê. Eu lembro de uma vez, eu falei com a Thaís na época, falando, não, Tarcísio, para com isso, pelo amor de Deus. Criaram um grupo com as pessoas, e esse grupo estava orando por pessoas que estavam enfermas, estavam internadas, e colocava lá, vamos orar agora pela vida de fulano. Eu orava pela vida de fulano, fulano morria. Aí botava o nome da outra pessoa, vamos orar pela vida de fulano, botava o nome de fulano, fulano morria. Eu virei para Thaís, se eu te ficar enfermo, não coloque meu nome nesse grupo não. Pelo amor de Deus. Me deixa fora desse grupo aí. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Não adianta você pedir para quem não crê. Vai pedir oração para quem não tem vida de oração? Não adianta. Vou criar um grupo de oração. Aí coloca quem não tem vida de oração. Mas não corou na vida, vai orar agora. Não, irmãos. Você precisa aprender para quem você pede as coisas. Agora eu vou falar uma coisa para você. As pessoas precisam começar a pedir para você. Porque vem em você cara de solução. Vem em você alguém que anda com o Senhor. Vem em você alguém que opera o poder através do nome de Jesus. Mas eu oro e acontece. Aquela pessoa ali, pode pedir para ela que quando ela ora, o negócio acontece mesmo. Sabe, não vai acontecer por causa de você, eu já falei isso. Não é por quem você é, não é pela cor dos seus olhos, não é pela sua habilidade, sua formação acadêmica, é porque existe um nome que você carrega. Como igreja nós temos a autonomia, irmãos. Foi nos dado, irmãos, a autoridade, foi nos dada a legalidade. Nós operamos dentro da legalidade, irmãos. E quando nós operamos dentro da legalidade, dentro da lei estabelecida pelo Senhor, tudo aquilo que é contrário a ela tem que se dobrar aquilo. Tem que se sujeitar àquele poder, tem que se sujeitar à manifestação do Senhor em operação naquele momento. Amém? Você crê nisso? Se entrar um aleijado aqui hoje, você tem coragem de ir lá e colocar a mão nele? Tenha, irmãos. E se uma pessoa se manifestar endemoniada, você tem coragem de ir lá e expulsar aquele demônio? Tenha, irmãos. Não dá para ter medo. Se o demônio se manifesta do lado de um crente, tem que ser suicida, ele tem que ter esse entendimento. É kamikaze, irmãos. Não dá para ele ficar tranquilo.
Não dá para uma enfermidade estar do seu lado e estar sossegada e estar ali operando naquele corpo daquela pessoa. O diabo que está operando aquela enfermidade, irmãos, porque nenhuma enfermidade é influência da parte de Deus, você sabe disso. Ah, mas é que aquela pessoa pecou. Faz ela confessar a Cristo. Sabe, irmãos, a gente precisa começar a voltar a ser aqueles corajosos que pregam a mensagem do reino sem diluir ela num carisma melancoloso. Sabe, por muito tempo a igreja julgou aqueles irmãos e aquelas irmãs que ficavam na praça dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, Jesus está voltando, e se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Quem nunca viu um irmão desse na praça, com a Bíblia do tamanho, irmãos, de uma TV de 32 polegadas na mão lá, gritando isso? Quem nunca viu isso? Eu já vi várias vezes. E eu me coloco nesse lugar de dizer: não precisava disso. Precisava sim. E na Bíblia, tem alguém que era do mesmo jeito, e disseram que ele era louco. Mas a palavra diz que depois de Cristo, antes de Cristo, ninguém foi maior que ele. Se chama João Batista. Ele ficava no deserto dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus diante de vocês. Sabe, é tempo da gente levar a mensagem do arrependimento, a mensagem da salvação para as pessoas. Vocês tiveram a matéria, os alunos do Rema tiveram agora a matéria escatologia, está fresco na mente. Irmão, Jesus está voltando. Eu vou te falar, e dessa vez é de verdade. Está mesmo, irmão, está próximo. A gente precisa levar uma mensagem, irmãos, que vai confrontar as pessoas. Mas vou te dizer uma coisa: o ímpio vai se convencer dela quando o poder operar na vida dele. Quando você chegar para um ímpio e ele disser assim: mas Deus não me quer bem, esse negócio não é para mim. Mas por quê? Porque tem uma pessoa lá na minha casa, lá enfermo, minha filha está lá, me leve lá. Eu lembro de um vídeo que eu assisti de Todd White. Ele estava em Israel, não sei se alguém já viu esse vídeo. Ele ora por uma pessoa na rua, e aquela pessoa tinha um problema, uma limitação física na perna, e ele ora e aquela pessoa é curada. Olha só o que acontece, irmãos. Enquanto o poder, era um judeu aquela pessoa, um muçulmano vê aquilo acontecendo, e ele diz: você pode ir lá em casa para orar por uma pessoa? Irmão, até quem não acredita e até quem é contrário vai se render quando vê o poder em operação. Não tem quem não reconheça, irmãos, porque ele não tem o que justificar, ele não tem como confrontar, ele não tem como dizer que aquilo não está acontecendo. Ele viu o aleijado simplesmente se levantar, vai dizer que aquilo não existe. A vida inteira ele viu aquele aleijado. Quantas pessoas viram a vida inteira aquele aleijado na Porta Formosa? E Pedro simplesmente disse para ele assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou a você. Levanta e anda em nome de Jesus. Sabe, a gente tem que ter essa consciência. Eu não tenho uma habilidade para fazer, eu não tenho uma capacidade de fazer na minha força, mas eu tenho algo que pode acontecer na sua vida. Eu posso liberar algo e acontecer isso na sua vida. Amém? Fica de pé, eu quero orar para você. Se tem alguém aqui que está com algum sintoma de enfermidade e deseja oração para cura, esse é o seu momento. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Quero orar com você, por você. Amém, aleluia. Pai, em nome de Jesus,